Ministro Saldanha, há uma informação aqui de que o que está pendente de julgamento, que é o que Vossa Excelência adiou anteriormente aqui, é o agravo regimental no recurso de habeas corpus. Esse aqui, 180, 144. De Goiás. É um agravo regimental no recurso de habeas corpus 180, 144 de Goiás, e tem pedido de sustentação oral, e o advogado ainda está presente. Então vamos julgar. O advogado está presente, deixa eu ver. Sim. Pronto para julgar, presidente. Deixa eu ver aqui, ministro. Eu indago do doutor Murilo Marcelino de Oliveira. Se Vossa Excelência, então, dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência, está dispensada a leitura. Sim. Então, Vossa Excelência tem o tempo de 5 minutos para fazer a sustentação oral. Excelência, desculpa, mas é o mérito do RHC. É mérito. É a RHC. Isso. Então, tem mais tempo, mas eu... Eu serei muito breve, na verdade, de toda forma. Eu espero de Vossa Excelência essa brevidade. Então, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, então tem a palavra para a sustentação oral. Perfeito, Excelência, muito obrigado. Muito boa tarde, senhora ministra-presidente, eminentes ministros. Goiás. Longo dia até aqui. Nós cuidamos aqui de um recurso ordinário em habeas corpus, interposto em face de acórdão concessivo da ordem de habeas corpus. E, então, é necessário, logo de início, destacar aqui o cabimento do RHC quando interposto em face de acórdão concessivo que contém excessos que irradiam no espectro de liberdade do cidadão. E essa é a hipótese, já que o Tribunal ACO, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, reconheceu a ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a prisão preventiva e, nada obstante isso, fixou medidas cautelares em face do paciente, do recorrente, no caso vertente. E a ponderação que a defesa faz, nesse caso específico, é de que o requisito do artigo 312 é idêntico ao que ele disposto no artigo 315, parágrafo 1º, ou seja, tanto a prisão preventiva quanto as medidas cautelares exigem a presença de fatos concretos e atuais. Ou seja, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao revogar a prisão e fixar medidas cautelares, ele inaugurou um contrassenso, na medida em que, se não há contemporaneidade dos fatos para a decretação da prisão preventiva, também não há para a fixação das medidas cautelares, por ofensa ao artigo 315, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. E o que a defesa defende, portanto, é que o acórdão concessivo, por conter esse excesso que reside ali na fixação de medidas cautelares, seja reformado para que ao recorrente seja assegurada a liberdade plena. Essas são as considerações da defesa, Excelência. Muito obrigado. Agradeço ao doutor pela sustentação oral. Devolvo a palavra ao ministro relator para... Então, presidente, Então, também está certo. Há um pleito de pedido de sustentação oral pela doutora Raquel Dodge. Vossa Excelência, então, tem a palavra, senhor. Novamente, senhor ministro Antônio Saldanha, eu não vou tomar os 15 minutos, vai ser mais ou menos 2 minutos. A questão aqui é a seguinte: esse senhor Felipe Viana Guimarães está sendo processado pela prática de um crime de abuso de boa-fé. Na família dele havia essa firma de telefonia subsidiária da TIM, e ele usou informações que ele obtinha nos cadastros da empresa para ajuizar ações de cobrança em favor de usuários da TIM. Ele é advogado, foram mais de 30 ações que ele propôs no Juizado Especial Cível de Lusiânia, obteve o ressarcimento da empresa e ficou com todo esse dinheiro. E nenhuma das pessoas que ele apresentou ao tribunal dizendo que as representava havia, de fato, deferido a ele procuração para atuar em nome delas ou deferido que ele sacasse a verba resultante da condenação judicial naqueles autos. Então, pela denúncia, ele obteve mais de R$100 mil num período curto
não muito tempo atrás, no período de 2020, de junho de 2020 a março de 2021. Depois desses fatos, esse senhor atuou como funcionário do Ministério Público do Estado de Goiás, na comarca de Padre Bernardo, porque, atuando numa outra comarca, o Ministério Público Estadual não estava informado do que ele tinha feito em Lusiânia. E só muito recentemente, o Procurador-Geral de Justiça de Goiás o exonerou, foi agora em janeiro de 2023. Eu percebo que há aqui uma atuação com muita desenvoltura, e a respeito das quais não me parece inusitado manter as medidas cautelares judiciais que foram impostas, que são 3. A primeira, a obrigação de comparecer a todos os atos judiciais para o qual for intimado. Isso já é uma obrigação legal. A segunda, proibição de ausentar-se da comarca de Lusiânia, no período em que corre essa ação penal, sem autorização judicial. Se houver autorização judicial, ele poderá fazer isso. E a terceira medida é de recolhimento domiciliar no período das 20 horas às 6 da manhã, em dias de folga e nos finais de semana, que também me parece muito razoável para que se faça justiça em relação a esse caso, em relação a alguém que praticou atos com tamanha desenvoltura, recebendo, na condição de advogado, em ações judiciais com falsificação de documentos, valores que, segundo a denúncia, embolsou, e que, logo depois disso, apresentou-se para exercer cargo de confiança junto a ofícios de Ministério Público, dentro do Ministério Público do Estado de Goiás, na comarca de Padre Bernardo. Então, é por essa razão que eu acho muito razoável que, nesse caso, o recurso em habeas corpus não seja provido e essas cautelares sejam mantidas. Muito obrigada. Devolvo. Se for uma questão fática, excelência. Na verdade, da subprocuradora, o parecer lançado nos autos, a senhora retifica? Eu estou retificando o parecer do subprocurador Roberto, que era no sentido do provimento, mas Perfeito. Eu tenho a autoridade para, da tribuna, me manifestar desse modo. Muito obrigada. Devolvo a palavra ao ministro relator para o voto. Pois não, presidente. A primeira questão da contemporaneidade, eu vejo a contemporaneidade de uma forma bastante ponderada, porque a contemporaneidade não é simplesmente a distância temporal entre o fato e a medida cautelar, seja extrema, através da prisão preventiva, seja cautelares alternativas. Não é apenas a distância temporal, mas simplesmente é o momento em que o magistrado, durante o curso do processo, durante a instrução, em que ele vai colhendo os fatos, vai formando seu convencimento, ele vê necessário, ele se entende a necessidade de se estabelecer uma cautela. Então, essa contemporaneidade não é simplesmente uma avaliação objetiva. O fato foi numa tal data e a medida foi adotada em tal data. Eu acho até prudente que o magistrado não adote as cautelares, seja a extrema, seja as cautelares intermediárias, simplesmente no momento em que ele toma conhecimento do fato supostamente criminoso, porque pode haver uma precipitação. Então, eu acho até bastante razoável e equilibrado que o magistrado vá colhendo elementos que possam estabelecer, dar suporte ao seu convencimento de que aquela medida cautelar passou a ser necessária. Então, a questão da contemporaneidade já vejo com relatividade. E, no caso, o que acontece? Tinha uma medida extrema de prisão, e, no caso, na hipótese, não sendo um crime com violência ou grave ameaça, é razoável que se amenize, né? Que se estabeleça medidas ponderadamente mais adequadas ao tipo de delito. Agora, suprimir totalmente as cautelares, eu sinceramente, eu não vejo pertinência. Porque o tipo de delito, quer dizer, um advogado que se vale da sua condição, então ele falsifica documentos, falsifica procurações, comete fraudes processuais. Então, eu acho prudente que essas cautelares sejam mantidas até para que possam inibir uma eventual reiteração, primeiro, pelo fato do crime ter sido cometido em decorrência da sua atividade profissional, né? E depois que são delitos
que podem vir a ser objeto de uma reiteração, de uma recidiva, no curso da instrução processual, ainda mais com um acusado, né, que teria supostamente cometido esses delitos, exatamente em termos de processos judiciais em andamento, em termos de vicissitudes de ilegalidade em documentos a que teve acesso. Então, eu acho prudente e acho adequadas as medidas, presidente. Eu estaria disposto a transigir, se os demais pares assim concordarem, com essa do recolhimento noturno, que realmente Não tem relação ao fato? não tem relação ao fato. As demais, eu ao voto dos demais. Provimento ao recurso Nego provimento. ordinário. Eu vejo que não há nenhum... Não, eu acompanho essa sugestão do ministro Saldanha, que se refere de retirar essa cautelar. Ou seja, daria provimento parcial ao recurso para excluir essa cautelar de recolhimento noturno. Presidente, que eu acho que não tem... Pode Acho ser que ela não tem tenha pertinência ao caso, ela não tem nenhuma O relação. Sebastião ponderou ao caso. e eu... sim, o voto de Vossa Excelência estava negando o provimento. Agora, Estava vai negando. parcial provimento Aceitei para a ponderação do retirar ministro Sebastião, exatamente. após... Então, proclamo... Todos estão de acordo? De acordo. Estão de acordo. Então, recursos Parcialmente. ordinário parcialmente concedido nos termos do voto do ministro relator. Decisão unânime.